Pessoal, na aula passada, nós falamos a respeito do aquecimento da água de menos 10 graus Celsius até os 105 graus Celsius. Agora, nesse exercício que a gente vai fazer, eu quero fazer o inverso. E eu quero que a água no estado vapor, nós vamos colocar aqui 200 gramas de água a 110 graus Celsius. E eu quero resfriar esse cara até chegar lá em menos 10 graus Celsius. Como que a gente vai fazer esse cara aí? Bom, primeira coisa, vamos anotar os dados para a gente não esquecer. O calor específico do vapor, no nosso caso, vai ser 0,5 calorias por gramas por grau Celsius. O nosso Czinho da água é a nossa referência, que é vou colocar 1,0 calorias por grama por grau Celsius. E por último, o Czinho do gelo, que também vai ser 0,5 calorias por grama por grau Celsius. Aí está faltando aí para nós o calor latente. No nosso caso aqui, o calor latente de vaporização é igual a 540 calorias por grama. Só que a gente não vai fazer a vaporização. Nós vamos fazer a condensação. Então, é a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Então, a gente vai colocar aqui, o Lzinho de condensação vai ser igual a menos 540 calorias por grama. E ainda tem o nosso calor latente de fusão, que é o LF. Nós temos que vai ser o 80 calorias por grama. Só que, mais uma vez, a gente não vai fundir o material, a água. No nosso caso aqui, a gente está falando de água. A gente não vai fundir a água. Nós vamos solidificar a água. Então, o que acontece? O sinalzinho vai ser negativo. Então, um LF vai ser igual a menos 80 calorias por grama. Isso daqui, esse sinalzinho, é porque ao invés dele absorver energia do meio, ele vai liberar energia para o meio. Agora, para ficar mais claro, nós vamos desenhar o gráfico desse cara. Porque ele vai sair de 110 e vai lá para o menos 10 graus Celsius. Então, fazendo o gráfico, eu vou fazer esse gráfico aqui em função da temperatura, que é o grau Celsius, e em função do tempo. Em segundos. Pessoal, esse cara aqui também pode ser em quantidade de calor. Vai aparecer alguns gráficos aí para nós, que ao invés de ser tempo, vai ser o Q. Então, dá para a gente calcular também em função do Q. Olha só. O primeiro cara que a gente vai ter lá, ele vai sair a 110 graus Celsius. Então, tá lá 110 graus Celsius. Aí vai ter um patamar. Nesse patamar ele vai prevalecer até todo o vapor condensar. Depois ele vai descer, vai manter sólido, transformando de sólido para de líquido para sólido, e depois vai descer lá para a nossa temperatura que a gente quer, que é o menos 10 graus Celsius. Aqui a gente sabe que é 0 graus Celsius, coloca grau, e aqui a gente sabe que é 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius, que é o estado de vapor. Agora, se a gente for fazer as formulinhas, aonde que eu vou usar cada uma das fórmulas? Aqui, nesse carinha aqui, como tem variação de temperatura, ele vem do 110 para 100, então a gente vai usar o que macete, que é igual mc delta T. Aqui, vapor, que a gente está trabalhando com vapor. Aqui não tem variação de temperatura, quando o vapor de água está condensando. Então, nesse ponto aqui, nós vamos colocar que é o que malícia, que é igual ml. Só que, não é o de vapor, é o de condensação. Depois a gente vai trocar o sinalzinho da forma. Aqui, tem variação de temperatura. Então, a gente vai usar o que macete, mc delta θ. Aí é da água eu não vou colocar nada. E aqui, como tem mais um patamar, que malícia, que é igual ml. Só que,
esse cara aqui não é mais o LF, é o LS de solidificação. Então arruma aqui, ó. É o LS. Aqui, ao invés de ser LF, é o LS, que é igual a menos 80 calorias por grama. Aí, então aqui vai ser o LS. E aqui no final, ó, nesse carinha aqui, nós vamos ter que vai ser o que macete mais uma vez, porque tem variação de temperatura. Então vai ser o MC delta teta. Só que agora, ó, do gelo. Pronto. Agora nós vamos colocar assim, ó, esse carinha aqui é o 1, esse carinha aqui é o 2, esse carinha aqui é o 3, esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. Ou seja, se a gente quer saber qual é a quantidade de calor liberada para o meio, a quantidade total de calor liberado para o meio, nós vamos fazer assim, ó, a quantidade total vai ser igual o Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4 mais o Q5. Mas, professor, você está colocando sinal positivo. Não tem problema, porque na hora que a gente for resolver a questão, aí a gente vai ter que vai ser, ela própria já vai ser negativa. Então, fazendo essa continha aí, vai ficar assim, ó. O Q1, como que fica? O Q1, nós temos aqui em cima, ó, o Q1, nós temos que é o que macete. Então vai ser, vou colocar bem pertinho aqui para dar para finalizar no final da linha. O Q total vai ser igual o MC, que no nosso caso aqui é do vapor, delta teta. Aí o próximo, mais o M, nós temos que é o Q2 é o LC, calor latente de condensação, mais o Q3, que é o MC delta teta, mais o Q4 agora, que a gente tem que é o que malícia, só que de solidificação, e o último nós temos que vai ser o MC do gelo delta teta. Ó, coube direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Pessoal, toda vez conta para ver se não tá errado. Agora, ó, é só substituir valor. Só que antes de substituir, eu vou fazer esse aqui um pouquinho diferente da aula passada. Eu vou colocar o M em evidência. Se eu colocar o M em evidência, olha só como vai ficar. O Q total vai ser o M em evidência, ó, CV delta teta, que é a temperatura, mais o LC, mais o C da água, calor específico da água vezes a variação da temperatura, mais o LS, mais calor específico do gelo, a variação da temperatura. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Agora, vamos substituir valores. Substituindo valores, ó, lá em cima agora. Nós temos que a massa de água que ele deu, 200 gramas. Então, o Q total vai ser igual a 200. O C do vapor, 0,5. Professor, mas não é negativo? É, mas vai ser o negativo aqui, ó. Por que que vai ser aqui? Qual que é a temperatura aqui inicial? 110. Qual que é a final? 100. Então, ó, 100 menos 110 vai ser menos 10. Então, vai ser negativo. Ah, aqui eu vou colocar colchetes, ó. Coloca colchetes para deixar organizado. Mais o calor latente, que é esse carinha aqui de condensação, nós temos que é menos 540, então menos 540, mais o C da água, que nós temos que é igual a 1, vezes a variação da temperatura. Ó. No Q3, ele sai do 100 e vai para o zero. Então aqui, ó, na nossa fórmula, vai ser 0 menos 100. Opa, aí ficou bom, ó, porque deu negativo. Aí todo mundo vai ser negativo na nossa conta. Mais, aqui vai ser menos, né, que é a de solidificação, menos 80. E por último, esse cara aqui, que vai ser mais o 0,5 vezes a variação da temperatura. Que no nosso caso aqui, ó, inicial 0, menos 10. Então vai ser menos 10 menos o 0 graus Celsius. Aí tem que fechar o colchetes aqui ainda. Fecha o colchetes. Pronto, agora ficou organizado. Agora a gente tem que fazer as continhas. Como que a gente vai fazer as continhas? Vamos fazer por etapas. Não tem jeito, tem que fazer passo a passo.
Olha só, esse carinha aqui, o Q total vai ser igual a 200, abre colchetes, 0,5 vezes esse cara vezes esse cara, ó, menos 10. Então, menos 10, menos 540. Aí, esse cara vezes menos esse cara, vezes 1, menos 100. Aí, aqui, menos 80. E, por último, mais 0,5 vezes menos 10. Pessoal, ó, meio vezes menos 10, a gente vai ter que vai ser anda a vírgula uma vez só. Então vai andar é 5. Então, ó, Q total vai ser igual 200, abre parênteses, colchetes, aqui vai ser 5, menos 5, né? Porque o sinalzinho acompanha. Aqui menos, vamos fazer no cantinho? Fazendo no cantinho essa conta aqui vai ficar 540, mais 100, mais 80. Aqui dá 0, aqui vai dar 12, vai 1, 7. Então, menos 720. Ó, menos 720, a gente soma, porque está todo mundo negativo. Então, menos 720. E aqui, ó, anda vírgula uma vez, que é vezes 10 e fica o sinalzinho. Mais com menos é menos. Então, menos 5. E aí aqui, ó, se a gente for fazer esse cara com esse, menos 10. Então, menos 730. Então, o Q total igual 200 vezes aqui menos 730, ó. Menos 10, menos 720, menos 730. Fazendo essa continha aqui do lado agora, ó, a gente vai ter que vai ser 730 vezes o 200. Esse cara vezes esse é 0. Esse vezes esse é 6. Esse aqui vai ser 14. Desce os dois zerinhos. 0 e 0. Então essa conta aqui, ó, o Q total vai ser igual a menos, que mais com menos é menos, 146 mil. O que? Quantidade de calor? Calorias. Se eu quiser transformar para quilocalorias, eu também posso. Porque esse carinha aqui, ó, 3 zeros, eu troco por K minúsculo. Pessoal, então tanto faz se eu vou aquecer ou se eu vou resfriar, é do mesmo jeito.